Boa noite, alunos. Seguindo aquele exemplo que a gente deu sobre exercícios envolvendo análise trimétrica, agora eu vou estar explicando os demais exercícios que ficaram para vocês como atividade, só para tentar tirar qualquer dúvida. Preste atenção na resolução, porque é o conteúdo que vai ser pedido na atividade avaliatória desse mês, ok? Segundo o exemplo que a gente deu no primeiro exercício, o segundo exercício é mais ou menos similar. Diz o seguinte: na titulação de 10 ml de uma solução de hidróxido de potássio, foram consumidos 18,5 ml de uma solução de ácido sulfúrico 0,25 molar. Pede-se a concentração da solução de hidróxido de potássio. Para quem viu o exemplo anterior, a gente sabe que para resolver exercícios que envolvem titulação, a gente precisa primeiro considerar 3 itens básicos. Tá? Primeiro, a gente precisa montar a reação química envolvida, ou seja, as duas substâncias que estão envolvidas no processo de titulação, no nosso caso, o hidróxido de potássio e o ácido sulfúrico. Em seguida, fazer o balanceamento dessa reação, de forma que a reação fique estequiometricamente correta, e depois aplicar a nossa lei de equivalência. Então vamos lá. A reação vai ser entre hidróxido de potássio, KOH, e ácido sulfúrico, H2SO4. Isso vai me formar sulfato de potássio, K2SO4, e água. Fazendo o balanceamento dessa reação, a gente vai ter o coeficiente 2 na frente do hidróxido de potássio, o coeficiente 1 na frente do H2SO4, o coeficiente 1 na frente do K2SO4 e o coeficiente 2 na frente da H2O. Aplicando agora a lei de equivalência, a lei de equivalência nos diz que a concentração multiplicado pelo volume de uma das substâncias é igual à concentração vezes o volume da outra substância. Considerando que os coeficientes da minha reação, elas têm que ser indicadas na lei de equivalência, e esses coeficientes vão aparecer em posição invertida na lei de equivalência. Ou seja, o coeficiente 2 do hidróxido de potássio, ele vai vir aqui na equação, na frente da concentração em volume do ácido sulfúrico, e o coeficiente do ácido sulfúrico, ele vai vir na frente da concentração vezes volume do hidróxido de potássio. Uma vez montada a lei de equivalência de acordo com a reação balanceada, a gente vai trabalhar com os dados que a gente tem do exercício. Então ele pergunta: qual a concentração da solução de hidróxido de potássio? Então o que ele quer determinar é o valor desse M1. O volume de hidróxido de potássio é dado no meu exercício e vale 10 ml. A concentração M2, que é do ácido sulfúrico, também é dado no meu exercício e vale 0,25 molar. E o volume do ácido sulfúrico usado também é dado no meu exercício e vale 18,5 ml. Substituindo todos esses valores na minha equação, eu vou ter uma vez a concentração de hidróxido de potássio vezes os 10 ml da solução de hidróxido de potássio, que é dado no exercício, vai ser igual a 2 vezes a concentração do ácido sulfúrico, que também é dado no meu exercício, vezes o volume de ácido sulfúrico, que também é dado no meu exercício. Resolvendo tudo isso, eu vou ter que a minha concentração de hidróxido de potássio final corresponde a
0,925 molar. Então, eu achei a concentração da solução de hidróxido de potássio mediante um processo de titulação. Ok? Vamos agora ao terceiro exercício. No exercício diz: quantos ml de uma solução de ácido fosfórico 0,02 molar são necessários para neutralizar 25 ml de hidróxido de cálcio 0,030 molar? Então, como se fala de uma titulação, de novo a gente vai usar os 3 itens principais, que é montar a minha reação química entre ácido fosfórico e hidróxido de cálcio, fazer o balanceamento dessa reação química e depois aplicar a minha lei de equivalência. Então, montando a minha reação química, eu tenho H3PO4, que é o ácido fosfórico, mais CaOH2, que é o meu hidróxido de cálcio. Isso vai me dar Ca3PO42, que é o meu fosfato de cálcio, mais H2O, que é a minha água. Fazendo o balanceamento dessa reação, eu vou ter 2 moléculas de H3PO4 para 3 moléculas de CaOH2, produzindo uma molécula de Ca3PO42 mais 6 moléculas de água. Uma vez balanceada a minha reação química, a gente vai aplicar a lei de equivalência entre o H3PO4 e o CaOH2. Usando a lei de equivalência, concentração de H3PO4 vezes o volume de H3PO4 vai ser igual a concentração do CaOH2 vezes o volume de CaOH2, considerando novamente os coeficientes da minha reação balanceada e, de novo, em posições invertidas em relação ao meu balanceamento. Ou seja, o coeficiente do H3PO4 eu vou jogar na frente da minha equação referente ao CaOH2 e o coeficiente do CaOH2 eu vou jogar na frente da equação referente ao H3PO4. Vamos ao exercício. Ele pede quantos ml de uma solução de ácido fosfórico. Então ele está querendo saber o valor desse V1, cuja concentração desse ácido vale 0,02. Então esse M1 vale 0,02. São necessários para neutralizar 25 ml de solução de hidróxido de cálcio. Então meu V2 vale 25, cuja concentração de hidróxido de cálcio vale 0,030. Então esse M2 vale 0,030. Jogando isso nessa equação, eu vou ter 3 vezes 0,02 vezes o volume que eu quero determinar, vai ser igual a 2 vezes a concentração do meu hidróxido de cálcio, que vale 0,03, vezes o volume de hidróxido de cálcio usado, que vale 25. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar que o volume de ácido que eu precisei usar para neutralizar o meu hidróxido de cálcio, coincidentemente, também foi 25 ml. Correto? O quarto exercício, a mesma coisa. Então, o enunciado diz: na titulação de 20 ml de uma solução de ácido sulfúrico, foram gastos 18,5 ml de uma solução 0,1 molar de hidróxido de sódio e pede a concentração molar desse ácido sulfúrico. De novo, montar a reação química, balancear essa reação química e depois
aplicar a lei de equivalência. Então essa reação química fica H2SO4 mais NaOH, formando Na2SO4 mais H2O. Fazendo balanceamento, eu vou ter que uma molécula de H2SO4, que é o ácido sulfúrico, vai reagir com duas moléculas de NaOH, que é o hidróxido de sódio. Isso vai me produzir uma molécula de Na2SO4, que é o sulfato de sódio, mais duas moléculas de água. Aplicando a lei de equivalência entre as duas substâncias, eu tenho que concentração vezes o volume do ácido sulfúrico é igual a concentração vezes o volume do hidróxido de sódio, considerando os coeficientes dessa reação balanceada. E, de novo, os coeficientes da reação sempre são invertidos na minha equação matemática. Uma vez montada a lei de equivalência, eu vou trabalhar com os dados que eu tenho no meu exercício. Então ele diz que na titulação de 20 ml de ácido sulfúrico, então esse V1 é o volume de ácido sulfúrico que vale 20, gastou-se 18,5 ml de uma solução 0,1 molar de hidróxido de sódio. Então o volume de hidróxido de sódio, ou V2, vale 18,5 e a concentração do hidróxido de sódio é indicada aqui no meu exercício como sendo 0,1 molar. Usando todos esses dados, eu tenho que 2 vezes M1 vezes o volume de ácido vai ser igual a 1 vezes a concentração do meu hidróxido, que vale 0,1, vezes o volume do meu hidróxido, que é 18,5 ml. Resolvendo essa equação matemática simples, eu chego que a concentração do meu ácido sulfúrico é de 0,046 molar. Aproximando esse valor, eu tenho que a concentração desse ácido é aproximadamente 0,05 molar. Resolvido o exercício. E finalizando o quinto exercício, na titulação de 10 ml de uma solução de hidróxido de magnésio, foram consumidos 43,2 ml de uma solução de ácido sulfúrico 0,1 molar. Qual a concentração da solução de hidróxido de magnésio? Então, novamente, montar a reação química entre as duas substâncias, fazer o balanceamento dessa reação química e depois aplicar a lei de equivalência. Então, a minha reação química vai ser MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, com H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Isso me produz MgSO4, que é o sulfato de magnésio, mais H2O. Fazendo o balanceamento, eu vou descobrir que uma molécula de MgOH2 vai reagir com uma molécula de H2SO4, produzindo uma molécula de MgSO4 e duas moléculas de H2O. Aplicando a lei de equivalência, concentração vezes volume do hidróxido de magnésio é igual a concentração vezes volume do H2SO4. Como no balanceamento os coeficientes são iguais a 1, mesmo trocando, eu vou ver que esses coeficientes da minha equação não vai se alterar. Então vai ficar 1 vezes M1V1 é igual a 1 vezes M2V2. Lembrando que o 1 equivale ao MgOH2 e o 2 do índice aqui equivale ao H2SO4. Usando os dados do meu exercício, eu tenho que 10 ml de hidróxido de magnésio, então esse V1 meu equivale a 10,
foram consumidos 43,2 ml de uma solução de ácido sulfúrico. Então, esse V2 vale 43,2 ml, cuja concentração do ácido vale 0,1 molar. Então, esse M2 vale 0,1 molar. Colocando tudo nessa equação, eu tenho 1 vezes a concentração de hidróxido de magnésio, vezes o volume de hidróxido de magnésio, que vale 10, vai ser igual a 1 vezes a concentração do ácido sulfúrico, que é dado no meu exercício e vale 0,1, multiplicado pelo volume de ácido sulfúrico consumido, que também é dado no meu exercício e vale 43,2. Resolvendo essa equação matemática, eu vou ter que a minha concentração de hidróxido de magnésio vale 0,432 molar, ou, aproximando esse valor, eu vou ter que a concentração vai ser igual a 0,4 molar. Então, esses são os conceitos básicos de cálculos de titulação, sempre considerando essas 3 etapas básicas antes de realizar qualquer exercício que envolva titulação. Montar a reação, balancear e depois aplicar a lei de equivalência. Usando sempre esses 3 itens, é possível fazer qualquer exercício que envolva titulação. Espero que tenha ficado clara a resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, me encontre à disposição. Muito obrigado.